O Física Vestibular oferece gratuitamente para você o que você deve saber, com informações e muitas dicas para que você domine o conteúdo de física, ímãs e posteriormente noção de campo magnético. Será muito útil para você, para que você possa resolver exercícios do Enem de vestibulares e que para você, professor, possa passar essas informações para seus alunos. No final, se você achou que foi útil ou gostou, comente e inscreva-se. O fiscvestibular.com.br agradece. O Física Vestibular oferece gratuitamente para você o que você deve saber, com informações e muitas dicas para que você domine o conteúdo de física, ímãs e posteriormente noção de campo magnético. Será muito útil para você, para que você possa resolver exercícios do Enem de vestibulares e que para você, professor, possa passar essas informações para seus alunos. No final, se você achou que foi útil ou gostou, comente e inscreva-se. O fiscvestibular.com.br agradece. Irmãos, desde a antiguidade se conhecia um mineral, hoje denominado magnetita, composto basicamente por óxido de ferro, Fe3O4, que possui a propriedade de atrair alguns minerais, como o ferro, o níquel, o cobalto, pedras de óxido de ferro, e esses materiais são denominados ímãs naturais. Essa propriedade recebe o nome de magnetismo, e as regiões do ímã, onde as propriedades magnéticas são mais intensas, são denominadas de polos do ímã. Então guardem bem, tá? Nos polos do ímã, as propriedades magnéticas são mais intensas. Então você verifica nos ímãs nos pontos onde as propriedades magnéticas são mais intensas, onde ele atrai um pedaço de ferro com maior intensidade, esses pontos são os polos do ímã. Formato dos ímãs. Existem diversos formatos. Eu peguei 3. Ímã em forma de barra, polo sul, polo norte. Todo ímã tem que estar marcado quem é o polo sul, quem é o polo norte. Ímã em forma de barra, ímã em forma de ferradura, polo norte, polo sul, ímã em forma de U, polo norte, polo sul. Você precisa guardar essa informação, que ela é super importante. Polos de mesmo nome se repelem. Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Tá aqui, ó, norte, sul perto do norte, tem atração. Sul perto de sul, tem repulsão. Norte perto de norte com sul perto de sul, repulsão. Norte perto de sul e sul perto do norte, atração. Guarda bem isso. E agora vem muitas informações e dicas. O que você deve saber? Informações e dicas. O ímã atrai ferro independente da polaridade. Na realidade, essa atração é mútua, tá? O ferro atrai o ímã e o ímã atrai o ferro. Então tem aqui um ímã que eu coloquei, você tem um pedaço de ferro pequeno, põe perto do polo norte, eles vão se atrair, tá? O ímã atrai o ferro e o ferro atrai o ímã. Guarda bem que essa força obedece ao princípio da ação e reação. Essas forças obedecem ao princípio da ação e reação, tem a mesma intensidade e mesma direção, mas sentidos opostos. Por isso eu chamei uma de F e a outra de menos F. A intensidade é a mesma. Se você colocar um pedacinho de ferro próximo do polo sul do ímã, também será atraído nas mesmas condições que essa daqui. Se você colocar ele do lado de cima ou do lado de baixo, também ocorrerá atração. Então guardem bem essa informação. O ímã atrai ferro, independente da polaridade. Ou, melhor ainda, a atração é mútua. O ferro atrai o ímã e o ímã atrai o ferro, independente da polaridade do ímã. Então veja bem, eu coloquei aqui um ímã grande e um pedaço de ferro pequeno. Então nesse caso,
Essa força pode ser suficiente para fazer o pedaço de ferro se aproximar do ímã. Mas se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de ferro bem grande, tipo assim, uma bigorna, e um ímã pequeno, essas forças teriam a mesma intensidade. E nesse caso, seria o ímã que se moveria em direção ao ferro. Então, ferro atrai ímã, ímã atrai ferro, independente da polaridade. Guarde bem, e essas forças obedecem ao princípio da ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Observe que a força de atração entre um ímã e um pedaço de ferro, que eles se atraem mutuamente, ou as forças de atração ou de repulsão entre dois ímãs, tá? Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Essa força não é de origem elétrica, guarde bem para termos de exercícios. Ela não é de origem elétrica. Por quê? Porque os corpos não estão eletrizados. Os ímãs não estão eletrizados e nem o ferro está eletrizado. Trata-se de forças magnéticas, e como eu já disse, obedecem ao princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, pois na terceira lei de Newton diz que essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Bússola. Trata-se de um instrumento de orientação geográfica. Uma bússola consta de uma agulha magnética é um pequeno ímã, colocada na posição horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, e essa agulha, ela vai indicar sempre a direção norte e sul da Terra, desde que não haja outras influências magnéticas. Então, está aqui uma bússola, norte-sul, tá vendo? A agulha está suspensa na posição horizontal. Aqui está a agulha dessa bússola, está aqui a agulha dessa bússola e aqui a agulha dessa bússola. Esse caso aqui, lembrando da geografia, tá vendo? Essa bússola eu coloquei ela de maneira que o leste está do lado indicando pelo sol, tá vendo? O sol está do lado leste dela. Isso aí é da geografia. Lembra quando você coloca o braço direito do lado leste, então o sol indica onde o leste. Quando você coloca o braço direito para o leste, na sua frente se encontra o norte, atrás o sul e a esquerda o oeste. Então está aqui a nossa bússola, nesse meu exemplo aqui está indicando o norte e o sul. Eu acrescentei o leste e o oeste. Então a bússola é uma agulha magnética que, desde que não haja outras influências magnéticas, ela indica sempre as posições norte e sul geográficas. Importantíssima essa informação aqui. A Terra se comporta como um grande ímã, então você pode considerar a Terra como um imenso ímã, que nós vamos chamar de terra-ímã ou ímã-terra, onde o polo sul magnético está aproximadamente localizado no polo norte geográfico e vice-versa. Então a Terra é um grande ímã e nesse ímã-terra, o polo sul magnético está localizado no polo norte geográfico e o polo sul e o polo norte magnético está localizado no polo sul geográfico. Se você pendurar um ímã em forma de barra pelo seu centro, então você vai pendurar um ímã, está aqui ó, o desenho para você ensacar. Ó. Então você pendura ele aqui em forma de barra, por exemplo, pelo seu centro, ou observar a agulha magnética de uma bússola, que é a mesma coisa, está aqui, ó. Você verá que seus polos ficam sempre alinhados na direção norte-sul, desde que não haja outras influências magnéticas além da Terra. O polo que indicar o polo norte geográfico, então você pendurou o ímã por um barbante, tá? O polo que indicar o polo norte geográfico, guarda bem, recebe o nome de polo norte. Então, o polo que indicar o polo norte geográfico recebe o nome de polo norte. Claro que ele estará indicando o polo sul magnético da Terra, ou da Terra-ímã, ou do ímã-terra.
O polo que indicar o polo sul geográfico recebe o nome de polo sul. Polo que indicar o polo sul geográfico, hein? Recebe o nome de polo sul. E é claro que ele estará indicando o polo norte magnético da Terra, do ímã Terra, da Terra ímã. Tudo isso ocorre por quê? Porque polos de nomes opostos se atraem, tá? Então, esse é o ímã Terra. Aqui está o norte, aqui está o sul. Esse é o ímã Terra. Esse aqui é o polo sul magnético. Ele vai atrair o polo norte do ímã quando ele está pendurado. E esse é o polo norte geográfico. Ele vai atrair o polo do ímã quando colocado aqui nessa posição, aqui pendurado pelo barbante. Uma observação muito importante é que o polo norte geográfico não coincide exatamente com o polo sul magnético. Polo norte geográfico, polo sul magnético, polo sul geográfico, polo norte magnético. Só que eles não coincidem exatamente. Distando um do outro aproximadamente 1.900 km, e essa distância, claro que ela é corrigida pelos aparelhos de hoje em dia para localização, mas essa distância, inclusive, ela é variável. Então, o polo norte geográfico é o polo sul magnético da Terra ímã, e o polo sul geográfico é o polo norte magnético da Terra ímã, e eles não estão exatamente coincidentes, tá? Eu peguei esse exemplo aqui está o polo norte magnético, e aqui está o polo norte verdadeiro, que seria o polo norte geográfico. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Se você quebrar um ímã, por exemplo, em forma de barra, em seguida continuar dividindo os ímãs resultantes, você observará que cada pedaço partido continuará sendo um novo ímã com dois polos. Então, cada pedaço que você cortar, você separar, será um novo ímã. Em todos os ímãs tem dois polos. Então, veja bem, não existem polos isolados. Dois polos norte-sul, de maneira que cada pedaço, atraia sempre o outro. Vai haver atração à medida que você vai cortando. Guarda essa informação que aparece muito nos exercícios. Não existem polos isolados. Sempre tem que ter o polo norte e o polo sul. Então, o que eu fiz? Peguei um exemplo para vocês. Está aqui o polo norte e o polo sul, por exemplo. Cortei na metade e ficou o ímã da esquerda, polo norte e polo sul, e o da direita, polo norte e polo sul. Cortei esse, você vai ter mais dois ímãs, norte-sul para a esquerda, sul para a direita, norte-sul, de maneira que eles continuam se atraindo. E se você continuar partindo, você vai ter tudo isso aqui. E se você continuar partindo, você vai chegar até a menor partícula que ainda possui propriedades magnéticas. Então, a menor partícula que ainda possui propriedades magnéticas, que a gente chama de ímã elementar, tá? Então, o ímã elementar é aquela partículazinha, a menor partícula que tem propriedade magnética, a menor partícula magnética. E o ímã completo, guarda bem, o ímã completo seria a soma de todos esses ímãs elementares. Está aqui um desenho para você, tá? Você tem infinitas partículas elementares, todas elas com polo norte para a esquerda e polo sul para a direita. Você juntando todas, você vai ter o ímã completo, constituído de infinitos ímãs orientados, no qual esse ímã completo, que no caso seria o nosso primeiro aqui, polo norte do lado esquerdo, polo sul do lado direito. Se você partir um ímã, conforme a figura abaixo, guarde bem isso, é importante. A força entre eles será de repulsão. Veja, eu cortei aqui, ó, nessa direção aqui, tá vendo? Quando eu cortei aqui, o pedaço de cima vai ter um polo norte e um polo sul, e o pedaço de baixo um polo norte e um polo sul. Veja, norte do lado esquerdo, você tem norte e norte, polos de mesmo nome se repelem, do lado direito sul e sul, polos de mesmo nome se repelem. Então vai haver repulsão. Explicando em termos de ímãs elementares, pode ver aqui a mesma coisa. São infinitos ímãs elementares, todos eles polo norte para a esquerda. Aqui embaixo, mesma coisa, todos eles polo norte para a esquerda. No de cima, todos eles polo sul para a direita, polo sul para a direita, no de baixo também. Portanto, você vai ter como ele se comporta como se fosse um único polo norte esquerda, polo sul direita, polo norte esquerda, polo sul direita. E eles vão se repelir.
Porque norte repele norte, norte repele norte, sul repele sul, sul repele sul. Guarde bem essa informação. Observe agora na figura. Nessa figura tem um ímã e 2 pedaços de prego, por exemplo, de ferro. Veja a situação da figura onde o ímã atrai 2 pregos. Muita atenção, aparecem muitos exercícios também sobre isso. O ímã imanta, ele ordena, que esse ímã é o ímã natural, tá? Então o que ele faz? Ele imanta, ele ordena os ímãs elementares de cada prego, que vão se tornar um ímã artificial, por influência magnética, tem que estar perto ou encostado, determinando suas polaridades da maneira indicada. Vê como é simples. Esse é o ímã natural. O polo sul está aqui, o polo norte está lá. Então o que ele faz? Quando você coloca o prego próximo dele ou encostado, o sul vai orientar as partículas elementares desse prego, fazendo que o norte das partículas elementares, ou o norte do prego, fique para a direita, e vai repelir o sul das partículas elementares, fazendo que ele fique para a esquerda. Então esse primeiro prego aqui, ele vai se tornar um ímã artificial com polo norte aqui, polo sul aqui, e esse prego aqui vai influir também exercer ação magnética sobre esse, fazendo com que esse se transforme também no ímã, que vai ter um polo norte aqui e um polo sul aqui. Então, por influência você consegue, parcialmente, claro, tá? Magnetizar um pedaço de ferro. Se você afastar o ímã, deixando os pregos fora da influência magnética, eles perderão suas propriedades magnéticas. Relação entre a imantação e os ímãs elementares. Um bloco, por exemplo, de ferro, que é um ímã artificial, ele pode encontrar-se imantado, parcialmente imantado ou desimantado. Tudo isso tem relação com a partícula elementar, o ímã elementar. Então veja bem, quando que ele está imantado? Ele está imantado quando os ímãs elementares estão todos alinhados. Por exemplo, todo o polo norte para a direita, todo o polo sul para a esquerda. Seu magnetismo não pode tornar-se maior, estão todos imantados. Está vendo? Esse daqui é um ímã artificial totalmente imantado. Se ele estiver parcialmente imantado, é óbvio, né, que seus ímãs elementares encontram-se mais ou menos alinhados. A maioria, polo norte para a direita, polo sul para a esquerda, mas muitos estão desalinhados, tá? Então ele não está totalmente imantado, tem pouca propriedade magnética, a propriedade magnética dele não é total, ele está parcialmente imantado. E se ele estiver desimantado, guarde bem essa daqui. Seus ímãs elementares estão totalmente desordenados. Está vendo aqui, ó? Tudo desordenado. Os efeitos de cada polo se compensam entre si. E ele não apresenta propriedades magnéticas. Guarde bem essa informação. As substâncias que se imantam intensamente, tá? São os ímãs artificiais, claro, que são atraídas facilmente pelos ímãs naturais, permite com facilidade a orientação de seus ímãs elementares. Então, as substâncias que são atraídas com facilidade pelo ímã, isso significa que elas permitem a orientação, fácil orientação de seus ímãs elementares. Essas substâncias recebem o nome de substâncias ferromagnéticas. Então, substâncias ferromagnéticas são aquelas que são facilmente atraídas pelos ímãs, cujos ímãs elementares se alinham facilmente. Exemplo, ferro, níquel, cobalto, certa liga metálica como aço e muito mais. Então, falou em substâncias ferromagnéticas, elas são facilmente atraídas pelo ímã e vice-versa. Substâncias paramagnéticas. São aquelas que seus ímãs elementares não são facilmente orientados. E esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Então, veja bem, paramagnéticas são fracamente atraídos pelos ímãs, como, por exemplo, alumínio, magnésio, cromo, a platina, o ar, etc. Isso aqui é importante. E as substâncias diamagnéticas são aquelas que são repelidas pelo ímã que criou o campo magnético. Exemplo, bismuto, cobre, ouro, prata, chumbo, etc. Está aqui, ó. Essa é uma substância paramagnética de baixo
e em cima é o ímã, tá vendo? O ímã não encosta nelas, estão se repelindo. Então essa substância é uma substância diamagnética. Se você quiser desimantar o ímã natural ou artificial, o que você faz? Você aquece. Então, quando aquecemos o ímã, submetendo a altas temperaturas, temperatura bem alta, hein? Seus ímãs elementares sofrem agitação, porque à medida que você aumenta a temperatura, você está aumentando o movimento vibratório das moléculas, dos átomos e dos ímãs elementares. E esses ímãs elementares vão se agitar bastante e vão se desorientar completamente, fazendo que o ímã perder as propriedades magnéticas. Essa temperatura em que você desimanta o ímã é chamada de temperatura Curie e varia para cada substância ferromagnética. Cada uma tem sua temperatura. No caso, eu peguei dois exemplos. Para o ferro é 770 graus Celsius e para a magnetita 580 graus Celsius. Mas você pode também desmagnetizar parcialmente o ímã. Que jeito? Golpeando seguidamente, por exemplo, com um martelo. Então aqui está o ímã, tá? Você pega o martelo e começa a golpear ele seguidamente, bater. Choque mecânico. Então o que você faz? Você vai desorientar as partículas elementares e você vai desimantar ele parcialmente, desmagnetizar parcialmente. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, quiser magnetizar uma barra de ferro, por exemplo, um prego de aço, de forma temporária, basta deslizar um ímã sobre o prego da ponta A em direção à outra ponta B, repetidas vezes, sempre no mesmo sentido, de A para B, conforme a figura. Veja bem, estamos esfregando o polo norte do prego de A para B, o polo norte do ímã no prego de A para B. Olha aqui, ó, tá aqui o ímã, ele tá aqui, tá vendo? Tá aqui o prego que eu quero imantar, ele está desimantado aqui no primeiro desenho. Aqui está o A, aqui está o B. Então o que eu faço? Eu esfrego esse ímã natural aqui, polo norte para baixo, tá vendo? Estou esfregando o polo norte nele de A para B. Terminou? Eu afasto e começo tudo de novo. Pego o polo norte, esfrego de A para B no prego. De novo, eu afasto o ímã natural, esfrego de novo o polo norte de A para B e vou esfregando sempre seguidamente isso aqui. Até o quê? Até que o prego fique imantado. Aí o que você faz? Você afasta o ímã permanente. Aí a gente quer saber qual extremidade do prego é o polo norte e qual é o polo sul. Fácil, só você ver a sequência abaixo. Está aqui o ímã elementar, o que você faz? Quando o prego está inicialmente, antes de esfregar o ímã natural nele, ele está desimantado. Então os ímãs elementares estão totalmente desordenados. E os efeitos de cada polo se compensam entre si e ele não tem propriedade magnética, antes de começar a esfregar. Aí o que você faz? Você esfrega o polo norte do ímã permanente, atrai, puxa os polos sul dos ímãs elementares. Então o polo norte do ímã vai atrair o polo sul dos ímãs elementares do prego para a direita, orientando. Por que para a direita? Porque polos nomes opostos se atraem, orientando-se conforme a figura a seguir, até que ele fica totalmente imantado, os ímãs elementares estão todos alinhados, seu magnetismo não pode tornar-se maior. E depois que isso acontece, a parte direita do prego ficou imantado, é o polo sul, e a parte esquerda é o polo norte. Localização dos polos de um ímã. A localização dos polos de um ímã depende de sua forma geométrica. Guarda bem isso. A localização dos polos de um ímã, ela depende da forma geométrica do ímã, mas sempre se localizam em oposição. Guarde bem, tem que ter sempre dois polos em oposição em relação a um plano de simetria. Como você pode observar nas figuras abaixo, preste muita atenção aí, tá? Então, ímã em forma de barra, tá vendo? Aqui está o plano de simetria, norte à esquerda, sul à direita. Ímã em forma de ferradura, ó, polo sul à esquerda, polo norte à direita, tá vendo? Tá aqui, ó. Forma do cilindro embaixo, sul em cima norte, se eu cortar aqui. Plano de simetria tá aqui. Forma de anel, mesma coisa, tá?
polo sul embaixo, polo norte em cima, e assim por diante. Então, a localização dos polos sempre vai ter dos polos, vai depender da forma geométrica, mas estão sempre em oposição em relação ao plano de simetria. Guarda bem. Se um ímã permanente em forma de ferradura, por exemplo, cujos polos norte e sul estão indicados na figura 1, tá vendo aqui, ó, em forma de ferradura, aqui está o norte e o sul, da esquerda ao norte, da direita e sul, estão indicados na figura 1, ele é dividido em 3 partes, aqui, ó, você corta ele aqui, tá vendo, ó, cortou aqui, aqui, ó, 1, 2 e 3. As partes 1, 2 e 3 formarão 3 novos ímãs. Lembre-se que é impossível se obter um polo isolado. Cada pedaço vai ter sempre que ter 2 polos. As polaridades estão indicadas na figura 3, tá vendo? Então, ó, norte, esse pedaço, se o norte está em cima, o sul tem que estar embaixo. Esse pedaço, se o norte está em cima, se o sul está em cima, o norte tem que estar embaixo. Esse pedaço, se aqui está o sul, eles têm que se atrair, certo? Esse tem que ser o norte, se aqui está o norte, esse tem que ser o sul. E qualquer outro ímã que você partir em pedaços, ele funciona sempre dessa mesma maneira. Campo magnético. Noções. O ímã origina numa região ao seu redor um campo magnético que a gente chama de B, vetor B, claro que é uma grandeza vetorial. O que se pode se comprovar colocando na região dos entornos do ímã ou de um corpo com propriedade magnética, e você observa que sobre ele surge uma força de origem magnética. Então, se você pega, por exemplo, um corpo, tá, ferro magnético, e coloca ele próximo desse, ó, no interior desse campo magnético lá pelo ímã, você vai verificar que sobre ele surge uma força, e essa força tem origem magnética. Convenciona-se como forma de visualizar um campo magnético as linhas de indução, que também a gente chama linhas de campo ou linhas de força, que podem ser representadas supondo que pequenas partículas magnéticas elementares se desloquem única e exclusivamente sob a ação do campo magnético do ímã que está criando esse campo. A trajetória dessas partículas representa as linhas de indução do campo magnético, figura 1. Então, que você tem um ímã permanente, norte-sul, você sabe que as linhas saem do norte, elas saem do norte e vão para o sul. E em cada ponto você tem, essas linhas estão orientadas sempre do norte para o sul. Essas linhas de indução, você visualiza elas com bastante facilidade, como na figura 2. Na figura 2, o que você faz? Você coloca sobre o ímã minúsculas partículas de malhas de ferro e elas se distribuirão conforme a figura 2, tá vendo? Observe que nos polos elas estão mais concentradas. Essas daqui são uma representação prática das linhas de indução. Então, essas são as linhas de indução, saem do norte e vão para o sul. O que você deve saber? Informações e dicas. Bom, primeiro, por convenção, você vai ter que guardar isso, não tem jeito. Por convenção, essas linhas de indução, elas nascem no norte, saem do norte e vão para o sul. Elas saem do norte, nascem no norte e morrem no sul. Você tem que guardar essa informação, é importante, tá? Então, as linhas de indução de um campo magnético saem do polo norte e chegam ao polo sul. Informação importante que também você vai ter que visualizar. O vetor campo magnético B é um vetor, ele é sempre tangente às linhas de indução em cada ponto. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó. A linha de indução sai do norte, vão para o sul. Então, eu peguei um ponto P. Nesse ponto P qualquer, são infinitos pontos. Eu peguei o ponto P e vou desenhar o vetor de indução magnética aqui, tá vendo? Então, essa linha de indução, ela faz isso. Então, nesse ponto P, o vetor campo magnético, ele é tangente a essa linha de indução aqui, ó. Esse é o vetor campo magnético B1. No ponto Q, e sempre no sentido do norte para o sul, tá? No ponto Q, mesma coisa, tangente, tá vendo? Esse vetor é tangente no ponto, é o vetor B2.
Nesse ponto aqui, sempre do norte para o sul, tangente vetor B4. Nesse ponto do norte para o sul, tangente vetor B3. Então, em cada um dos infinitos pontos da linha de indução, o vetor B é sempre tangente a essas linhas em cada ponto. Então, aí na figura eu representei os vetores B1, B2, B3 e B4, localizados nos pontos P, Q, R e S, e você precisa guardar essa informação. Agulha magnética, por exemplo, de uma bússola, você pega uma bússola, tá? Ela terá cada ponto de seu polo norte apontando sempre no sentido de B, conforme indicado nos pontos P, Q, R e S da figura. Então, se você colocar uma bússola aqui, tá? Então, essa bússola, ela tem uma agulha magnética. É claro, nesse ponto S, o vetor B é tangente, o B1, tá vendo? B1, e o polo norte é indicado, está virado para cá, em direção ao polo sul, mas sempre do ímã, mas sempre tangente em cada ponto, de acordo com o vetor B1. Se você colocar aqui, tá, a agulha da bússola, ela vai indicar essa direção em sentido polo norte, vai indicar o sentido do vetor B2, aqui o polo norte, o sentido do vetor B3, e aqui o polo norte, o sentido do vetor B4. Então, repetindo, uma agulha magnética, por exemplo, de uma bússola, terá em cada seu polo, terá em cada ponto, seu polo norte apontando sempre no sentido de B, conforme indicado nos pontos P, Q, R e S da figura. Assim, quando um ímã é colocado num campo magnético sobre o polo norte, atua uma força na mesma direção e sentido do campo. Quando um ímã é colocado num campo magnético, sobre o polo norte dele atua uma força na mesma direção e sentido do campo. E sobre o polo sul dele atua uma força na mesma direção e de sentido contrário ao campo. Tá vendo? Ó, aqui está o ímã. Sobre todo esse ímã aqui vai surgir uma força para cá, para cá e para cá. Perto dos polos, guarde bem essa informação que é importante. Perto dos polos, onde o campo magnético B tem maior intensidade, porque tem maior concentração de linhas de indução, de linhas de força, de linhas de campo. Tá vendo aqui no desenho, ó? Aqui perto do polo sul e perto do polo norte, tem maior concentração de linhas de campo, de linhas de força, de linhas de indução. Nessas posições aqui, o vetor campo magnético B tem maior intensidade. A força magnética é maior, a força de atração magnética sobre ferro ou qualquer outro material ferromagnético é maior nos polos e é menor no ponto intermediário, onde ele é menos intenso, porque no ponto intermediário tem menor concentração de linhas de força, de linhas de campo. Um exercício que eu achei interessante sobre o assunto. Um professor de física, numa experiência de magnetismo, monta o esquema da figura, onde M e N são duas barras. Tá vendo? Aqui é uma barra M e aqui é uma barra N, que você tem um fio vertical preso ao teto. E uma delas é de ferro e a outra é um ímã natural. Não necessariamente nessa ordem. Observando que elas se atraem, mantendo-se unidas, ele pergunta aos alunos: qual delas é o ímã? Então, veja bem. Então, você tem aqui a barra M e a barra N, elas estão unidas. Qual delas é o ímã? O ímã só pode ser a barra N. Por quê? Porque nos polos a força, as propriedades magnéticas são mais intensas. Então, vai ser atraído, o ímã vai atrair o ferro com maior intensidade aqui nessa ponta. Então, qualquer polo do ímã, porque o ímã atrai ferro, independente da polaridade, tá? Então, a N é um ímã, porque aqui é o polo e aqui é o ferro. E no polo do ímã, as forças magnéticas são mais intensas. Então, ela atrai ferro em qualquer posição da base de ferro, que é a M. Então, M é a barra de ferro.
Então, esse é o ímã, esse é um dos polos dele. A propriedade magnética no polo é mais intensa, então a força de atração desse ímã sobre o ferro é maior, porque o ímã atrai ferro independente da polaridade. Aí ele pergunta, o que poderia ocorrer se a posição das duas barras fosse invertida? Então agora você teria a M como ímã e a N como ferro. Repetindo, a M como ímã e a N como ferro. Veja que agora ela está bem no meinho, onde as propriedades magnéticas, que a gente já viu aqui em cima, são menos intensas. Então a barra M poderia cair, pois a região central do ímã possui propriedades magnéticas menos intensas, tá? Essa aqui seria o ímã. Veja bem, o ferro agora seria esse, ele está bem no meio. Então, no meio, as propriedades magnéticas são menos intensas, ao contrário dos polos, onde essas propriedades magnéticas, onde a propriedade magnética é máxima. As linhas de indução de campo de força são sempre linhas fechadas, guarda bem, e por isso nunca se cruzam. Já apareceu em um monte de exercício, tá? Essa informação aqui sendo pedida. As linhas de indução, linhas de força, linha de campo, são sempre retas fechadas e por isso elas nunca se cruzam. Fora do ímã, elas saem do polo norte e dirigem para o polo sul. Vendo? Aqui ela sai do norte e vai para o sul, a gente já viu isso. Mas dentro do ímã, tá vendo? Aqui dentro elas são orientadas do sul para o norte. Analise na figura abaixo as linhas de indução do campo magnético terrestre. E observe que a agulha magnética de uma bússola tem a propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Então veja bem, aqui está uma agulha magnética, esse ponto é o polo norte, esse ponto é o polo sul. Então, esse daqui é o polo norte geográfico, é o polo sul magnético. Vamos prestar atenção só no magnético. Polo sul magnético, polo norte magnético. Porque a Terra é um grande ímã. Então, considerando a Terra um grande ímã, tá? Você tem aqui em cima o polo sul magnético e aqui embaixo o polo sul, o polo norte magnético. Então, se você pegar essa agulha aqui, tá? Ela sempre vai ser atraída pelo sul magnético. Então, a hora que eu coloco ela aqui, ó, tá vendo? O norte vai indicar, o polo norte dessa agulha vai ser atraído pelo sul magnético do ímã Terra. O polo norte dessa agulha, que é esse aqui, vai ser atraído pelo sul magnético do ímã Terra. O polo norte desse vai ser atraído pelo sul magnético e esse também. Portanto, analisando a figura onde estão representadas essas linhas, observe que o polo sul do ponteiro das bússolas aponta sempre para o norte, para o sul geográfico, que é o norte magnético. Campo magnético uniforme. No interior de um campo magnético uniforme, o vetor campo magnético B é o mesmo em todos os pontos. Ou seja, em todos os infinitos pontos lá no interior, ele tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, na região onde o campo elétrico é uniforme, ela tem infinitos pontos. Em cada um desses infinitos pontos, o vetor campo magnético B tem sempre a mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido e guarde sempre que ele sempre sai do polo norte e vai para o polo sul, sempre do polo norte para o polo sul. E é claro que para que isso ocorra, as linhas de indução, linhas de força, linha de campo, devem ser retas paralelas e igualmente espaçadas. Ele é obtido de muitas maneiras. Uma delas, entre os polos de um ímã em forma de U, o campo elétrico é praticamente uniforme, e repetindo, sempre do norte para o sul, e em todos os pontos, tem a mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. Agora vamos ver a influência de um campo magnético uniforme sobre um ímã. Aparecem muitos exercícios sobre isso. Influência de um campo magnético uniforme sobre um ímã. Eu peguei um exemplo para você entender.
Os ímãs da figura abaixo estão colocados no interior de um campo magnético uniforme. Considere somente as ações magnéticas e classifique em cada caso o tipo de equilíbrio, estável, instável e indiferente. Então veja bem, aqui estão as linhas do campo magnético uniforme, indo da esquerda para a direita. Os ímãs se orientam sempre do polo norte no sentido de B, ou seja, para a direita. Então esses ímãs eles vão ter que se orientar sempre para a direita. É muito mais fácil para você entender, veja bem, aqui do lado esquerdo, preste bem atenção no que eu estou te mostrando, aqui do lado esquerdo, são ímãs que criam esse campo magnético, certo? Então o ímã grandão que está criando o campo magnético, esse campo magnético B aqui da esquerda para a direita, ele vai ter um polo norte grandão aqui, tá vendo? Saem do polo norte e o polo sul do ímã que está criando esse campo magnético uniforme aqui, vai ter um polo sul aqui, ó. Então é como se tivesse um polo norte grandão aqui e um polo sul grandão aqui, e esses dois polos, o norte e o sul, que estão aqui fora, tá? E são eles que estão criando esse campo magnético. Então eu tenho um polo norte grandão aqui. Se eu tenho um polo norte grandão aqui, olha na figura 1. Se o polo norte que está criando esse campo está aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai atrair o sul para ele e vai repelir o norte dele. Então, na figura 1, se você girar um pouco o ímã da posição que ele se encontra, ele girará, pois está em equilíbrio instável, tá? Ele vai girar aí, ó. Então, instável, até ele atingir o ponto de equilíbrio estável. O equilíbrio estável dele seria qual? Norte para a direita, sul para a esquerda. Porque ele se orienta, o norte sempre na direção e sentido do B, ou como eu disse, um polo norte grandão aqui, vai atrair o sul para cá e repelir o norte para cá. Então ele vai girar no sentido anti-horário e vai ficar na posição desse da figura 2. E esse da figura 2, mesmo que você tire um pouquinho ele da posição de equilíbrio, ele vai continuar aqui, porque ele está orientado corretamente. O polo norte grandão aqui atrai o sul dele, e o polo sul grandão aqui atrai o norte dele, ou ele está orientado sempre na direção das linhas de campo, o norte sempre indicando o sentido do campo magnético B. E na figura 3, mesma coisa. A tendência do polo norte é ficar para a direita e do polo sul virar para a esquerda. Então ele vai girar 90 graus no sentido anti-horário até que ele atinge o equilíbrio estável, que é esse aqui, porque o 2 está em equilíbrio estável. E esse aqui está em equilíbrio instável, porque a tendência dele é girar até atingir o equilíbrio estável. Campo magnético resultante. Eu peguei dois exemplos. Exemplo 1. A agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura. Está aqui a agulha da bússola. Quando colocada numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Então tem um ímã grandão aqui, tá? Esse ímã está criando esse campo magnético horizontal, que não é o terrestre. E esse campo é uniforme e horizontal e para a direita. Considerando as posições das linhas de campo uniforme desenhadas na figura, o vetor campo magnético resultante BR fornecido é a soma vetorial do campo magnético B terrestre, que ele está pedindo, com o campo magnético horizontal BH fornecido na figura. Então, o que eu tenho? Eu tenho dois campos, certo? Veja bem, esse ângulo é de 45 graus. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse BH que foi fornecido aqui, ó. E tenho o campo terrestre que eu coloquei aqui. E eu sei que esse fornecido aqui, ó, esse é o resultante. É o campo resultante, porque ele já está sob influência do BH e do BT, do fornecido e do da Terra. Então, você tem, esse é o BR, que é esse é o BH, fornecido aqui, tá? E esse daqui é o da Terra, o campo magnético da Terra. Somando vetorialmente o BH com o BR, você vai obter o BT. Somando vetorialmente o BT com o BR, com o BH, você vai descobrir o BR. Então, o BR, esse aqui que é fornecido, ele é a soma vetorial do BH do campo horizontal com o campo terrestre.
Então, veja bem, para que isso aconteça, como esse ângulo é 45 graus, o campo terrestre tem que ter essa direção e sentido. Então, ele terá direção vertical e sentido para o norte ou para cima, que ele está pedindo o campo terrestre. Outro exemplo. 8 ímãs idênticos estão dispostos sobre uma mesa, a mesma distância de um ponto O. Então, essa distância de todos eles até o O é o mesmo, que é tomado como origem e orientados conforme mostra a figura. Você está olhando de cima, tá? Desprezando o efeito do campo magnético da Terra, o magnético da Terra não está influindo, ele quer o campo magnético resultante em O, e que ângulo ele formará com o eixo X no sentido horário, um ângulo de quantos graus? Ele formará com o eixo X no sentido horário um ângulo de quantos graus? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocando no ponto O, que é onde ele está pedindo, todos os vetores de intensidade B, que é a mesma, porque os ímãs são idênticos, têm a mesma intensidade, e que se afastam do polo norte e chegam ao polo sul. A gente já sabe que em cada ponto o B afasta do norte e vai em direção ao sul. Então, o que nós vamos fazer? Atenção aqui, ó. Vou começar por esse de cima. Esse de cima está criando no ponto O polo sul dele está criando um B se aproximando desse sul. E o de baixo, norte, está criando no ponto O um B se afastando dele. Então, nesses dois ímãs aqui, vão criar 2B para cima. Então, para cima eu vou ter um de 2B. Esse e esse. Esse, o sul, cria um em direção a ele, um campo no ponto O, um B em direção a ele, e esse sul aqui cria no ponto O um B em direção a ele. Como eles têm a mesma intensidade, eles se anulam. Esses dois, o norte cria em O um de afastamento, e o sul cria no norte um de aproximação. Então, você vai ter 2B aqui. Esses dois, esse já vi, esse já vi, esses dois aqui agora, ó. O norte cria um de afastamento aqui, um sul de aproximação aqui, então você vai ter 2B aqui. Então, o que sobrou? Sobrou 2B para cima, 2B para a direita e 2B nessa direção e nesse sentido. Ele quer o resultante. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou somar vetorialmente esse 2B com esse 2B. Veja, como eles têm a mesma intensidade, a hora que eu calcular o vetor resultante, ele vai estar com um ângulo de 45 graus, porque esses dois valores são exatamente o mesmo. Então, somando vetorialmente esse 2B com esse 2B, tá? Você vai obter esse vetor aqui que eu chamei de R. Aplicando Pitágoras num dos triângulos, você vai ter que o R ao quadrado vai ser um 2B ao quadrado mais o outro que é 2B ao quadrado, que vai dar 4B quadrado mais 4B quadrado, raiz quadrada de 8B quadrado. Então, esse vetor R aqui, ó, ele vai ter 2,83B. 2,83 é aproximadamente a raiz quadrada de 8. Acontece que esses dois vetores aqui, ó, eles formam o mesmo ângulo aqui com a horizontal, com a vertical, com a horizontal, tanto faz. Então, esse ângulo é o mesmo. Então, o resultante seria quem? Você tem esse 2B e esse aqui que é 2,83B. A resultante seria um menos o outro, porque esses dois já morreram quando eu somei os dois, tá? Sobrou esse e esse. Então, o resultante vai ser 2,83B, que é esse, menos 2B, que vai dar 0,83B. E é claro que, como eles estão no meio do caminho, esse ângulo aqui é de 45 graus. A resposta é o BR, que é o vetor resultante pedido, vai ter intensidade de 0,83B e forma um ângulo de 45 graus com o eixo X. Se você gostou ou foi útil, inscreva-se. O físico vestibular.com.br agradece.